Olá novamente, Léo aqui para mais um vídeo da minha playlist, né? Esse que a princípio vai ser meu último vídeo dessa parte da playlist que eu vou estar apresentando, né? De uma playlist de 6 projetos. Esse aqui vai ser o último, pelo menos a princípio. Depois eu pretendo expandir, né, para mais. Mas a princípio esse aqui vai englobar alguns conceitos que a gente viu lá em vídeos anteriores de planilhas, né? Esse aqui é um vídeo focado só em planilha, não vai ter dashboard. Mas os insights que a gente tirar aqui, né, dá para montar um dashboard e depois eu posso até tentar fazer isso, né? Fica aí para ideias secundárias, tá? Então vamos aqui para não ficar tão grande o vídeo. Primeiro, essa base aqui é uma base de funcionários. Eu tenho uma base de funcionários, né, com dados de funcionários e dados aqui de contratos, né? Porque o meu objetivo é fazer o que aqui? O turnover, que é um índice que mede a rotatividade de funcionários em uma empresa, e o churn, né? O churn, que é uma taxa de cancelamentos, uma taxa que mede o cancelamento se a empresa lida, né, com contratos por assinatura, por exemplo. O churn vai medir o percentual ali de perda de clientes, né, e tudo mais em relação à base. Eu vou explicar melhor. E para resolver para chegar nesses cálculos aqui, eu vou usar queries, né? Queries que é o que eu mostrei nos dois vídeos focados só em planilha aí da playlist, né? Eu não vou estar criando a query aqui, eu vou estar só apresentando, né? Até porque ela é um pouco complexa, mas nada assim de outro mundo, né? Porque se eu fosse fazer aqui ao vivo, né? Na hora aqui ia ficar muito demorado. E também tem outras fórmulas além da query, que são fórmulas lógicas, né, que servem de complemento. Então eu vou só apresentar, tá? E por que eu estou apresentando isso, né? Porque foram dois projetos que eu já trabalhei. Esse aqui foram dois serviços que eu já fiz usando a query para chegar nesses dados aqui, projetos reais, né? Projetos de clientes que queriam fazer essas metrificações e estava difícil, estava complicado. E aí eu desenvolvi esse jeito aqui de fazer com query. E aí pode ser até que a gente consiga achar ideias de outras aplicações ou aplicar isso aqui nos negócios aí, né, de quem estiver assistindo. Mas esse aqui são cases reais que eu já tive a honra de trabalhar e de resolver usando a query, né, para vocês verem o poder dessa forma. Então, isso aqui é uma base fictícia, tá, de funcionários que tem o salário deles, a data aqui de contratação e a data de encerramento do contrato, né, a data que eles saíram da empresa. As datas que tiverem aqui vazias é porque a pessoa ainda está na empresa, né, não foi demitida, não saiu da empresa. Beleza, então eu tendo aqui a data de contratação e a data de término do contrato, eu posso criar chaves. Tá? E aí a gente cria essas chaves, eu vou explicar por quê. Essa chave aqui é uma fórmula, né, que eu faço uma concatenação aqui do mês com o ano dessa data. Então eu vou ter uma chave aqui para contratação e uma chave para o término do contrato. Né? E aí, se não tiver, vai ficar vazio. Porque o meu intuito aqui é fazer o quê? É vir para cá e juntar essas duas bases, né, digamos. Porque no vídeo que eu mostrei, né, que a gente junta os dados lá com query, a gente faz exatamente isso. Então, essas informações aqui, elas estão, ó, eu junto, né, as informações dessas duas colunas em uma só. Por quê? Porque o que eu quero aqui é medir o turnover de forma crescente por mês. Tá? A gente faz esse cálculo por mês. Então, eu montei essa query, ela a princípio está um pouco complexa, né? Mas eu fiz o quê? Eu juntei as informações, ó, de B1 até C e de D2 até E, tá? Do banco de dados aqui dos empregados, tá? Então eu juntei essas duas colunas aqui, mais essas duas colunas aqui. Só que para isso eu fiz alguns critérios, né? Eu selecionei o mínimo da coluna 1 e a coluna 2, onde a coluna 2 não é vazia, né? O critério que a gente usa para não trazer células vazias. Agrupados pela coluna 2, então eu quero que esse meizinho aqui, né, tenha apareça uma única vez, por isso que eu fiz esse grupo. E o order by foi pelo mínimo da coluna 1. Então assim, para cada chave aqui, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer o mínimo da data que ele achar daquela chave, sabe? Basicamente isso. Por que eu fiz isso? Essa informação aqui foi só mesmo para mim poder ordenar os dados, né? Porque eu quero o que vai importar aqui é essa chave aqui, mês-ano. Porque não dá para fazer pela data, né? Porque pode ter várias datas no mesmo mês. Então eu tenho que padronizar
usar essas chaves de entrada e saída do funcionário, porque aí essa chave vai ser a mesma, os meses e os anos vão ser os mesmos, né? É diferente dos dias, né? Pode ter o mesmo dia, pode ter vários dias para o mesmo mês, e aí inviabiliza o cálculo, porque o cálculo é mensal. E aí eu puxei esse mínimo da data só para eu poder organizar, né? O order aqui, ó, tá pelo mínimo da coluna 1, que é a data, em ordem crescente. E aí eu faço um label aqui só para renomear, né, essas duas colunas. A primeira para data e a segunda para mês-ano. Beleza? Foi basicamente isso que eu fiz. E aí a gente tem essas chaves em ordem crescente. Ó. Vocês podem ver que está em ordem crescente, certinho. Até 2018, certo? Pode checar aí que está em ordem crescente. Porque eu quero acompanhar a evolução. E aí, vindo aqui para a fórmula do turnover, ó, a gente faz o quê? A gente faz os funcionários admitidos mais os funcionários demitidos dividido por 2. Basicamente é isso. E aí, peraí, deixa eu ver aqui. E divide pelo total, né? Esse valor aqui, dessa primeira parte aqui, vai ser o quociente, né? E a gente divide pelos funcionários ativos na empresa. Vai ficar mais fácil quando eu explicar aqui. Então, para isso, eu tenho que pegar o quê? Para cada mês, eu tenho que pegar as contratações, e aí eu usei um quanticis, para ele ir lá e fazer a contagem na coluna C, que é essa coluna aqui, onde a coluna C é igual a essa chave aqui. Por que eu fiz isso? Porque ele vai contar, né? Como essa chave aqui está padrão, ele vai contar quantos setembro 2006 tem aqui, nessa coluna. Se tiver só um, né, que foi o caso aqui, ele retornou só um, mas se tiver mais, ele vai trazer mais. Tá? Esse é o intuito da fórmula. É outra fórmula lógica que a gente usa para fazer contagens, né? Assim como soma cis, média cis e tal. E aí, beleza, porque aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o número de contratações naquele mês. E aí eu fiz basicamente a mesma coisa, só que para os desligamentos. Então eu estou aqui pegando as contratações e as demissões, os desligamentos, né? A cada novo mês. Essa coluna aqui de ativos totais, aqui é um, né? Eu só repliquei. Mas a partir daqui, ela faz o seguinte, ó. Ela pega os ativos totais do período anterior, mais as contratações, menos as demissões. Então, beleza, eu tenho aqui os ativos totais. Ele vai aumentando, né? Deixa eu chegar aqui, ó. Aqui dá certinho. É 17 mais 2, 19, menos 1, 18. Né? E aí a fórmula tá até o final aqui. Se tiver vazio, ela deixa vazio, né? Eu já mostrei isso aqui no vídeo anterior também, que é para ela ir se preenchendo automaticamente. Aqui não precisa disso porque ela iria se preencher automaticamente, né? Se esse banco de dados aqui entrarem novos dados ao final, já vai, né, novos meses no caso, vai atualizar aqui, certo? Então, beleza. Então, o que acontece? Eu tenho aqui os funcionários admitidos, né, os funcionários demitidos, divido por 2, lá monto isso na fórmula, e depois que tiver feito essa parte aqui, eu divido pelo número de funcionários. Basicamente é isso. Para cada novo mês, né? Tá aqui as contratações, tá aqui os desligamentos, tá aqui os ativos totais. Então, tá aqui a fórmula. A fórmula é essa daqui. Essa parte aqui é só para a fórmula se preencher automaticamente. Tá? Mas aí eu pego o C2, ó, que é as contratações, mais o D2, que é os desligamentos, divido por 2, tá? E aqui tem que só tomar cuidado com os parênteses, beleza? Dá para fazer com média também, esse aqui é uma média, né? Dá para fazer usando a fórmula média aqui, mas eu fiz dessa forma para não ficar muito confuso. E beleza, resolve isso aqui, tá? Vai dar 0,5, divide aqui por 1. E aí basicamente vai chegar nesses 50%. E assim sucessivamente, tá? Sucessivamente até aqui. E aí, à medida que nessa coluna aqui, né, é o denominador, à medida que essa coluna for aumentando, o percentual vai diminuindo. Né? Uma divisão, quanto maior o denominador, o menor vai ser o resultado. Se você tiver que dividir algo para 2 pessoas, vai ser um valor. Se você tiver que dividir para 100 pessoas, vai ser muito menos para cada pessoa. Né? É só um conceito aí de matemática. Mas é isso. E aí não tem tantas contratações, né, nem tantos desligamentos por mês, por isso que o índice, o valor vai diminuindo aqui. Mas, por exemplo, se na empresa tiver uma rotatividade alta, vai ter muitas contratações e muitas demissões. E aí isso vai impactar aqui no turnover, certo? Tem outra fórmula também usada para calcular, mas essa daqui é a padrão, certo? E
deu certo lá no trabalho que eu fiz. E aí, com esses dados a gente consegue montar um dashboard, né? Eu não montei aqui para não ficar tão extenso, tá? Mas a gente consegue pegar e criar um dashboard, como por exemplo, média de contratações, média de desligamentos por mês, evolução dos ativos totais, né? dos trabalhadores ativos, e média e evolução do turnover. Aí você consegue criar gráficos aqui para representar tudo isso, né? Podendo ser filtrado por mês, ano, podendo ser filtrado por ano também. Depois eu posso até mostrar isso para vocês. Lá no trabalho que eu fiz não precisou, tá? Beleza, isso pro turnover. E aí, só para complementar, eu também atuei num trabalho onde o cliente tem contatos B2B, né, que ele presta serviço para empresas por contrato. E aí ele pegou a data de início, né, tinha lá a data de início, tinha a data de encerramento do contrato. Com isso, né, foi só fazer a mesma coisa, foi só adaptar. Só que agora eu tenho que usar o churn. Né? E aí, aqui eu não falei, mas eu usei um mapinha de calor, né, só para a gente ver onde que estão os menores valores, que estão em verde, e o maior valor, né, no caso aqui que vai ser os 50%, porque estava começando a empresa, digamos, os valores mais avermelhados, mais laranjas, são os que tiveram maior turnover, tá? Mapinha de calor que a gente coloca aqui. Certo, voltando para cá, é a mesma lógica. Eu tenho uma data de início, tenho uma data de encerramento do contrato, monto aqui as chaves, tá? Monto aqui as chaves, e aqui o cliente queria também calcular a MRR, né, que é a receita recorrente mensal. Ele queria calcular a receita recorrente perdida e a receita recorrente mensal ganha. Tá? Então, aqui, né, nos funcionários, a gente podia ter feito isso também com os salários, mas não precisa, né? Só precisava do indicador mesmo. Aqui não, aqui, vou logo passar aqui para a aba, a gente vai ter o churn, a MRR adicionada e a MRR perdida, tá? E aí a gente consegue ter uma dimensão até maior, né, do negócio, tá? Mas mesma lógica, montei aqui uma query, ó, vocês podem ver que é praticamente a mesma query que eu montei, só acho que a posição aqui das colunas muda, né? Porque a chave tá antes ou depois, numa coluna antes ou depois lá da data, mas é basicamente a mesma query aqui que eu montei para organizar os dados, tá? Essas duas colunas aqui é a junção dessas aqui mais essas aqui, focando em obter o mês ano, certo? Aí beleza, eu consigo pegar o número de clientes, o número de novos clientes, né? O número de cancelamentos e os ativos totais. E vamos aqui para a fórmula de novo, porque o churn é o quê? Número de clientes que cancelaram dividido pelo número de clientes no início do mês. Tá? Aqui pode ser tanto no início do mês quanto do mês em questão. Né? Essa fórmula é só uma aproximação. Então, o denominador aqui, até porque ele não é tão, os valores de ativos aqui não é tão discrepante, né? Então não deu problema no caso. Mas dá para fazer também com o início ou com o do mês em questão. Tá? Isso aqui é só para falar da possibilidade da fórmula. Aqui está mandando multiplicar por 100, que é para ver o valor percentual. Aqui não precisa, né? A planilha já converte automaticamente. Então, vamos lá. Temos aqui os novos clientes. E aí eu preciso dos novos clientes para calcular os ativos totais. Né? Da mesma forma como eu fiz lá. Pego os ativos do período anterior, mais os novos clientes, que é esse aqui, menos os cancelamentos. E com isso eu tenho a evolução dos ativos totais, certo? Novos clientes, usando lá um quantisys também. Aqui também é um quantisys. Aqui é a mesma fórmula, beleza? E aí o churn aqui é 0, tá? Porque não teve cancelamentos, né? Estava iniciando a empresa, pegou aqui o primeiro cliente. E aqui sim, aqui já começa a ter, aqui vai ser 0 também, ó, porque não tem cancelamento. O cancelamento é o numerador, então se for 0, né, não vai ter, vai ser 0 o churn. Só vai ter valor acima de 0 se tiver cancelamento, se não tiver, é 0. Beleza, aí a fórmula aqui é até mais simples, né? Eu fiz um se erro só para, se desse errado, deixar 0, mas esse erro aqui não precisa se preocupar com ele não, tá? Porque o se erro era se tipo,
os ativos totais for zero, né? Porque aí não dá para dividir por zero, e aí eu considerei zero, mas não se precisa se preocupar com isso. Depois que a gente tiver esses dados, é bem simples. A gente pega os cancelamentos divididos pelos ativos do período anterior. Por quê? Porque os ativos do período anterior é o que vai ser o início do período, né? Tipo, esse mês aqui, ó, de setembro, ele terminou com um ativo total, né? Então, maio aqui de 2007, por exemplo, ele iniciou com um ativo, certo? Não sei se ficou claro aí a explicação, mas é isso. Eu peguei para fazer o churn os ativos do mês anterior, do período anterior. Ó. Então eu pego aqui cancelamentos dividido pelos ativos do período anterior, que vai ser o inicial do período em questão. Tá? É só mesmo para fins de organização. E aí, chego aqui nesses valores por mês também, certo? É a mesma base dos funcionários, tá? Só muda a forma. E eu também mudei o valor do contrato. Basicamente isso. Mas é isso, aqui eu tenho o churn. E para calcular a MRR, eu fiz só um soma cis. Ó. Fiz um soma cis, onde o intervalo de soma é o da coluna D, aqui da base de contratos, que é essa daqui. E aí o intervalo dos critérios é o A, né? O A, que é esse aqui, chave de início. E o critério é o mês ano. Então eu estou querendo saber o que é aqui. Ah, esse cliente aqui que entrou em julho de 2008, né? Quanto ele teve de MRR? Qual foi a MRR dele? Foi essa aqui, 2.711. Se tivessem dois clientes, ele ia fazer a soma, tá? Ele ia fazer a soma desses dois clientes, porque ele ia pegar, ele ia somar tudo, né? Onde ele faz o quê? Ele faz a soma dessa coluna aqui, onde essa coluna aqui é igual esse valor, tá? Para quem entende de soma cis, é bem simples. E aí eu fiz isso para a MRR adicionada, né? Tipo, entrou um cliente, qual foi a MRR dele, né? Foi esse aqui. Aqui no caso entrou 3 clientes, então ele faz a soma, tá? Ele faz a soma de todos os clientes que entraram nesse mês aqui, tá? Esse mês aqui que foi maio de 2009. E para a MRR Lost, foi basicamente a mesma coisa, né? Eu só mudei aqui o intervalo dos critérios. E no caso agora é o E. Que o E é exatamente a chave fim. Então, com isso eu tenho o valor do contrato, a soma, né, do valor do contrato para cada mês aqui de término. Para cada mês de término. E aí com isso, eu vou ter aqui eu botei o mapa de calor no churn, né, que é esse amarelo. Aí eu vejo aqui onde que teve o maior churn. Aqui ficou maior porque a base de ativos, né, era menor, então por isso que ficou um valor maior. Aí tem a MRR adicionada, então eu consigo ver aqui quais meses, né, teve também maior MRR adicionado. Alguns meses aqui foi 0. E em vermelho está o mapa de calor da MRR Lost. Então eu consigo ver quais meses eu perdi, não só perdi mais clientes, né, mas quanto de dinheiro eu perdi, quanto de dinheiro de contratos recorrentes eu perdi. Tá? Então com isso fica uma análise bem completa. Aqui é uma base até melhor para trabalhar um dashboard, né? Porque aí eu vou ter média de novos clientes por mês, média de cancelamentos, evolução de ativos totais, clientes ativos, evolução em média do churn e evolução em média das MRR adicionadas e perdidas. Tá? Fica de ideia, né, essa do dashboard aqui para outros vídeos. Mas com isso, a gente já tem uma análise bem completa, né? Como eu falei, se entrarem novos meses aqui nessa... Isso aqui é como se fosse uma base de dados. Então, entrou novos registros aqui. Só não confundir aqui a data, tá? Porque está no padrão americano, com um mês antes do dia, certo? Mas se entrarem novos dados aqui, nessa base, essa fórmula vai se atualizando sozinho. Esse intervalo se atualiza sozinho, né, como já mostrei nos outros vídeos. E aqui tem fórmulas, deixa eu ver. Aqui não está com fórmulas do Si, mas eu vou complementar exatamente agora. Só jogar para cá. Pronto. Não estava se preenchendo sozinho, né? Agora eu coloquei, ó. Esses intervalos têm fórmulas que se preenchem à medida que entrem novos dados aqui.
aqui. E basicamente é isso, tá? Um vídeo que eu achei que ia ficar até mais curto, mas ficou um pouco longo porque tive que apresentar todas as fórmulas, né, que eu utilizei. Então vocês podem perceber que além da query eu usei outras fórmulas lógicas, tá, para chegar aqui nesses dados. Usei as fórmulas dos indicadores para mostrar aqui para vocês também. E é isso, tá? É isso. Essa parte lógica de cálculos nas planilhas eu estou dominando bem, né? Como deu para vocês verem nos vídeos. A parte dos dashboards também estou dominando bem. E aqui foi mais para mostrar, né, na prática realmente as minhas habilidades, não só de elaborar, mas também de explicar. Eu acho que isso é muito importante, né? Você saber explicar com clareza o que você faz. É algo que eu valorizo muito. E é isso, né? São cases reais em planilhas, né? A gente consegue chegar em todos esses indicadores, todas essas análises, para vocês verem realmente o poder que tem. E aí fica aí novas ideias, né? Novas ideias para a gente resolver usando isso aqui. E aí, caso essas ideias surjam, né, podem me chamar, que eu estarei à disposição para ajudá-los a fazer as análises devidas, tá? Isso foi um pouco do meu trabalho. Como eu disse, essa é uma playlist inicial que eu montei, né, só para poder divulgar melhor com esses 6 vídeos. E é isso. Acredito que novas ideias irão surgir, se Deus quiser, e pretendo estar fazendo novos vídeos em breve, à medida que eu for vendo que tem necessidade, tá? É isso, obrigado pela atenção e até mais.